A polícia algemou uma general negra por responder com insolência, e um único telefonema para o Pentágono acabou com suas carreiras. O abuso de autoridade contra uma alta patente militar expôs um sistema que discrimina até mesmo aqueles que dedicaram suas vidas a defender o país. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. As luzes azuis e vermelhas das sirenes dançavam sobre o asfalto úmido de Campo Belo, refletindo-se no capô do sedã prata que avançava com cautela pela avenida principal. Dentro do veículo, Verônica Cardoso ajustou o retrovisor, observando a movimentação dos guardas civis que sinalizavam para que os motoristas encostassem. A noite de quarta-feira em São Paulo estava abafada, com aquela umidade típica que fazia a roupa grudar na pele. A general manteve a expressão neutra enquanto diminuía a velocidade. Aos 52 anos, Verônica era mulher negra com a mais alta patente no Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Mas naquela noite, vestida em trajes civis, calça social escura e camisa de botão, parecia apenas mais uma motorista voltando para casa. "Documentos, por favor", solicitou o guarda, iluminando o interior do automóvel com uma lanterna potente. Verônica entregou sua carteira de habilitação sem revelar sua identidade militar. Seus olhos atentos registravam cada detalhe do procedimento, cada gesto, cada palavra. Esta não era uma simples viagem noturna. A militar estava em uma missão velada, autorizada pelo próprio Ministério da Defesa. Nas últimas semanas, denúncias de abordagens discriminatórias nas blitz organizadas pela Guarda Civil Metropolitana haviam chegado aos canais oficiais com frequência alarmante. Moradores da Zona Leste. Seu destino naquela noite eram os mais afetados. "A senhora está vindo de onde? Para onde vai a esta hora?" perguntou o guarda, com um tom que oscilava entre rotineiro e suspeitoso. Verônica respondeu com tranquilidade, mantendo sua cobertura. Enquanto isso, sua mente treinada catalogava cada aspecto da abordagem, comparando com os protocolos oficiais que ela conhecia tão bem. Ao redor, outros veículos eram parados. A oficial notou o padrão. Carros mais simples recebiam atenção especial, enquanto SUVs de luxo passavam com apenas um aceno. Um jovem negro foi retirado de seu carro a poucos metros dali, enquanto um empresário de meia-idade em um sedã importado recebia sorrisos e cumprimentos. O relógio inteligente no pulso de Verônica registrava discretamente o áudio da conversa. A general havia sido designada pessoalmente para esta investigação após relatos preocupantes chegarem ao alto comando. Sua missão era clara: documentar, analisar e reportar as condições reais dessas operações que, segundo as denúncias, estavam se tornando instrumentos de discriminação institucionalizada. "Pode seguir", disse finalmente o guarda, devolvendo seus documentos. Verônica agradeceu com um aceno discreto e acelerou suavemente. Ninguém naquela blitz fazia ideia de quem ela realmente era, nem do furacão que estava prestes a desencadear no sistema. A militar seguiu em direção à Zona Leste, onde testemunhas a aguardavam para compartilhar suas experiências. "Pare o veículo e desligue o motor." A ordem veio acompanhada do gesto imperativo do sargento Éder Queiroz, que apontava a lanterna diretamente nos olhos de Verônica. Ao lado dele, o capitão Mauro Mendes observava com um sorriso enviesado, cruzando os braços sobre o uniforme impecavelmente passado da Guarda Civil Metropolitana. Verônica Cardoso baixou o vidro do sedã com calma, mantendo as mãos visíveis sobre o volante, conforme os protocolos que ela própria ajudara a estabelecer nas Forças Armadas. "Boa noite. Posso saber o motivo da abordagem?" perguntou a general, com voz firme, mas educada. "Documentos primeiro, perguntas depois." Retrucou Queiroz, estendendo a mão com impaciência. Enquanto entregava sua carteira de habilitação, a mulher insistiu. "Pela lei, o senhor precisa informar o motivo da abordagem." O capitão Mendes se aproximou, inclinando-se na janela. "Temos aqui uma advogada de internet, Queiroz. Essas pessoas adoram ensinar nosso trabalho." "Não sou advogada", respondeu Verônica com serenidade.
Sou militar e conheço os procedimentos corretos. Foi quando o semblante de Mendes mudou completamente. Saia do carro agora. Quem pensa que é para falar assim com uma autoridade? Verônica abriu a porta lentamente e, ao se levantar, apresentou sua identificação militar completa. General Verônica Cardoso, Corpo de Fuzileiros Navais. Os dois oficiais trocaram olhares rápidos, mas o capitão logo recuperou a postura autoritária. Acha que um cartão bonito impressiona? Vire-se e coloque as mãos na cabeça. Isso é um absurdo. Tô apenas... Antes que pudesse terminar, a general foi empurrada contra o automóvel. Queiroz torceu seus braços para trás com força desnecessária, enquanto Mendes colocava as algemas em seus pulsos, apertando-as até que cortassem sua pele. Essa é para você aprender a não ser insolente, sussurrou o capitão próximo ao seu ouvido. Gente como você, que acha que é importante, precisa entender quem manda nas ruas. Enquanto era conduzida rudemente para a viatura, Verônica sentiu a vibração discreta em seu pulso. Seu relógio inteligente havia detectado a mudança brusca em seus batimentos cardíacos e a pressão anormal nos pulsos. O protocolo Delta estava ativado. Ela não para de falar, reclamou o sargento, empurrando-a para dentro do veículo policial. Deve ser daquelas que assistiu série de polícia e agora quer dar aula. Mendes riu, fechando a porta da viatura com força. Vamos ver se continua falante na delegacia. Lá não tem câmera nem microfone para registrar seu showzinho. O que os dois não perceberam foi o pequeno LED azul piscando no relógio da general. Em algum lugar em Brasília, um alerta acabava de acender no centro de comando das Forças Armadas. A engrenagem da justiça começava a girar, silenciosa, mas implacável. Verônica Cardoso permanecia impassível no banco traseiro da viatura, as algemas apertando seus pulsos com força desnecessária. O interior do veículo cheirava a cigarro velho e desinfetante barato. Através da grade metálica que a separava dos oficiais, ela observava as ruas de São Paulo passando pela janela, mantendo a respiração controlada como aprendera nos treinamentos de resistência. Essa aí deve ser daquelas que acham que sabem mais que todo mundo, comentou o sargento Éder Queiroz, olhando pelo retrovisor com um sorriso debochado. Viu como ficou toda ofendidinha quando pedimos os documentos? O capitão Mauro Mendes riu, acelerando bruscamente ao passar por um quebra-molas. Gente metida é importante, é o que não falta nesse país. Depois querem respeito. A general não respondeu às provocações. Seus 52 anos de vida, muitos deles dedicados às Forças Armadas, haviam lhe ensinado que o silêncio, às vezes, era a arma mais poderosa. Discretamente pressionou 2 vezes o botão lateral de seu relógio inteligente. O dispositivo vibrou suavemente contra seu pulso, confirmando a ativação do alerta. O que os guardas não sabiam era que o transmissor militar costurado na costura interna de sua jaqueta de couro já estava enviando um sinal criptografado diretamente para o Ministério da Defesa. O protocolo Delta, reservado para situações de emergência envolvendo oficiais de alta patente, havia sido acionado automaticamente. Vai ficar calada agora? Cadê aquela língua afiada? Nó! Provocou Mendes, fazendo uma curva fechada que jogou Verônica contra a porta. Ela apenas ajeitou a postura e continuou em silêncio. Em sua mente, visualizava o procedimento padrão que estaria acontecendo naquele exato momento. O sinal chegando à central de comunicações, a identificação de seu código pessoal, o alerta subindo pelos canais hierárquicos até atingir o gabinete do ministro. A viatura cortava as avenidas em direção à 57ª Delegacia. Nenhum dos 2 homens percebia que, enquanto riam e trocavam comentários depreciativos, suas carreiras estavam prestes a desmoronar. A mulher que tratavam com desdém era não apenas uma oficial de alta patente, mas também uma estrategista treinada para missões de inteligência. Quando o veículo finalmente estacionou no pátio da delegacia, Verônica sabia que o cronômetro já estava correndo. Em algum lugar de Brasília, ordens estavam sendo emitidas, equipes mobilizadas. A alta cúpula das Forças Armadas não apenas estava ciente da situação, estava em movimento. Chegamos ao seu novo lar temporário, madame, anunciou Queiroz, abrindo a porta traseira com um floreio zombeteiro. A general desceu do automóvel com dignidade,
mesmo com as mãos presas. O que viria a seguir seria apenas uma questão de tempo. Na delegacia, o ambiente era tenso e carregado. Verônica Cardoso permanecia sentada na sala de depoimentos, as marcas das algemas ainda visíveis em seus pulsos. Do outro lado do vidro, o delegado assistente Rodrigo Ribeiro folheava os documentos de identificação da detida com crescente inquietação. Algo não se encaixava naquela história. General do Corpo de Fuzileiros Navais, murmurou para si mesmo enquanto examinava o distintivo militar. Rodrigo havia servido nas Forças Armadas antes de ingressar na Polícia Civil e reconheceu imediatamente a autenticidade daquelas credenciais. Não era uma falsificação, como sugerira o capitão Mauro. O delegado assistente observou a mulher através do vidro. Verônica mantinha a postura ereta, mesmo após a humilhação sofrida. Seus olhos refletiam não medo, mas uma calma calculada que só os anos de treinamento militar poderiam conceder. Rodrigo sentiu um nó no estômago ao lembrar do irmão, detido injustamente em uma blitz semelhante meses atrás. Com licença, disse ele ao entrar na sala de depoimentos. General Cardoso, sou Rodrigo Ribeiro, servi nos fuzileiros por 8 anos. A expressão de Verônica suavizou-se levemente. Então sabe que não deveria estar aqui, delegado. Sim, senhora, respondeu, sentando-se à sua frente. Algo não está certo nesta abordagem. Enquanto conversavam em voz baixa, Rodrigo digitava discretamente em seu computador, acessando o sistema interno da delegacia. Cruzava dados de outras ocorrências registradas pelos mesmos oficiais, Queiroz e Mendes. Um padrão começava a emergir na tela. Dezenas de abordagens em bairros periféricos, principalmente contra pessoas negras, com alegações vagas de desacato ou atitude suspeita. Isso não é coincidência, pensou, enquanto imprimia alguns relatórios. A maioria das ocorrências sequer tinha seguimento processual, servindo apenas para intimidar e humilhar. Vou providenciar sua liberação imediata, informou a general. Mas antes, preciso que saiba que esses oficiais têm um histórico. Verônica assentiu. É exatamente por isso que eu estava naquela rua, delegado Ribeiro. Do lado de fora da sala, o telefone tocou. Era o Ministério da Defesa solicitando informações sobre a detenção de um de seus oficiais superiores. O clima na delegacia mudou drasticamente. Rodrigo guardou os relatórios em uma pasta e a colocou discretamente em sua gaveta. Sabia que aquela noite marcaria o início de algo maior. Enquanto o capitão Mendes entrava apressado na delegacia, tentando justificar suas ações, o delegado assistente trocou um olhar significativo com Verônica. Acho que seus amigos chegaram, general, disse ele, observando pela janela os carros oficiais que estacionavam em frente ao prédio. E tenho a impressão de que não vieram apenas para buscá-la. Aline Park não pretendia ser heroína naquela noite. A estudante de jornalismo voltava de uma vigília na Igreja Batista do Jardim Independência quando avistou as luzes da viatura refletidas no asfalto úmido da avenida. Algo no tom das vozes a fez diminuir o passo. Instintivamente, a jovem moradora da Vila Prudente puxou o celular do bolso e começou a gravar. De seu ângulo, podia ver claramente a mulher negra sendo arrancada do sedã prata. Mesmo à distância, a dignidade de Verônica Cardoso era palpável, contrastando com a agressividade dos guardas. Aline sentiu o estômago revirar quando viu as algemas sendo apertadas com força desnecessária nos pulsos da general. Pare de filmar agora, ordenou uma voz áspera às suas costas. O guarda civil Paulo Dornelles, um homem corpulento de expressão severa, avançou em sua direção. Celulares não são permitidos durante operações. Com o coração disparado, a estudante deslizou o dispositivo para dentro do lenço colorido que trazia no pescoço, fingindo desligar um aparelho imaginário em suas mãos. Desculpe, já parei, murmurou, baixando os olhos em falsa submissão. Apague isso agora, exigiu o guarda, aproximando-se ainda mais. Ou vou ter que confiscar seu aparelho para sua própria segurança. Aline assentiu, fingindo nervosismo, que na verdade
Não precisava fingir. Já apaguei, senhor. O smartphone continuava gravando, escondido nas dobras do tecido, capturando cada palavra trocada. Dornelles a encarou por alguns segundos antes de se afastar, não totalmente convencido. Siga seu caminho e não se meta onde não foi chamada. Quando finalmente chegou ao pequeno apartamento que dividia com 2 colegas, a jovem tremia. Reviu o vídeo 3 vezes, incrédula com o que havia capturado. A filmagem mostrava claramente o capitão Mauro Mendes ordenando: recolham todos os celulares, não quero ninguém registrando isso. Naquela noite, Aline não conseguiu dormir. Sabia que aquelas imagens eram mais que um simples registro. Eram prova de abuso de autoridade contra uma mulher que, embora ela não soubesse ainda, era uma das mais altas patentes militares do país. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e determinação ainda maior, a estudante procurou o pastor Gomes, homem respeitado na comunidade e conhecido por seu trabalho com direitos humanos. Preciso que guarde isso em segurança, disse, transferindo o arquivo. É perigoso demais para ficar comigo. O que Aline não imaginava era que aquele vídeo, gravado por puro instinto de justiça, seria o estopim para desmantelar um sistema inteiro de opressão institucionalizada. O barulho de pneus cantando no asfalto anunciou a chegada de 3 veículos oficiais à frente da 57ª Delegacia. Coronel André Pereira, representante direto do Ministério da Defesa, desceu do primeiro automóvel acompanhado por 4 oficiais de alta patente. Seus passos firmes ecoaram pelo saguão da delegacia enquanto o grupo avançava com determinação. Estamos aqui por ordem direta do ministro. Exigimos acesso imediato à General Verônica Cardoso e a todos os registros desta ocorrência, anunciou o coronel, apresentando documentos oficiais ao escrivão de plantão. O burburinho na delegacia cessou instantaneamente. Policiais trocaram olhares nervosos enquanto o capitão Mauro Mendes, que tomava café despreocupadamente, engasgou ao reconhecer as insígnias militares. Ele rapidamente ajeitou o uniforme e tentou assumir uma postura mais profissional. Senhor, seguimos apenas o protocolo padrão para abordagens em blitz. A detida não cooperou adequadamente e, começou Mendes, mas foi interrompido pelo olhar cortante do coronel. A detida é a General Verônica Cardoso, oficial de mais alta patente do Corpo de Fuzileiros Navais. Sugiro que escolha suas próximas palavras com extremo cuidado, respondeu Pereira, enquanto 2 oficiais já se dirigiam à sala onde Verônica estava detida. O sargento Queiroz, que observava a cena do corredor, tentou discretamente se afastar, mas foi interceptado por um dos militares. O senhor participou da abordagem? Precisaremos de seu depoimento completo. Enquanto isso, uma equipe técnica federal começou a requisitar as gravações das câmeras corporais e todo o material relacionado à ocorrência. Um especialista em tecnologia já conectava dispositivos aos computadores da delegacia, copiando registros digitais. Verônica Cardoso emergiu da sala de detenção com a mesma serenidade que mantivera durante toda a situação. Mesmo com marcas visíveis das algemas nos pulsos, sua postura continuava impecável. Ela trocou um breve olhar com o coronel, que assentiu respeitosamente. General, estamos aqui para garantir que seus direitos sejam respeitados e que este incidente seja devidamente documentado, disse Pereira. O capitão Mendes, agora visivelmente desconfortável, percebeu que 2 dos oficiais federais o observavam atentamente, registrando cada movimento e palavra. Seu rádio vibrou com uma mensagem do vereador Ronaldo Pires, mas ele hesitou em atender sob o olhar vigilante dos militares. No balcão principal, o delegado assistente Rodrigo Ribeiro observava a cena com discreta satisfação. Ele sabia que o protocolo Delta havia sido acionado, uma resposta federal imediata a ameaças contra oficiais de alta patente. Enquanto organizava os documentos solicitados, Rodrigo notou que a maré estava finalmente mudando e que as consequências daquela noite seriam muito maiores do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto o tumulto se intensificava na entrada da delegacia, Rodrigo Ribeiro aproveitou a distração para acessar o sistema interno. Com dedos ágeis, o delegado assistente navegou pelos arquivos digitais,
puxando relatórios de blitz dos últimos 18 meses. Algo na abordagem à general Verônica Cardoso havia despertado sua desconfiança, uma desconfiança alimentada pela própria experiência como ex-fuzileiro naval. Na tela do computador, os números começaram a contar uma história perturbadora. Bairros como Jardim Independência, Vila Prudente e Sapopemba apresentavam índices de abordagem 4 vezes maiores que áreas nobres da cidade. Rodrigo franziu a testa ao notar outro padrão. As blitz em regiões periféricas raramente possuíam registros completos de câmeras corporais. Falha técnica, dizia a justificativa em dezenas de ocorrências assinadas pelo capitão Mauro Mendes e pelo sargento Éder Queiroz. Coincidência demais para ser acidental. Ele aprofundou a busca, descobrindo uma pasta quase escondida no servidor. Ali, encontrou 53 denúncias formais contra a equipe de Mendes, todas arquivadas por falta de provas. Os relatos eram assustadamente similares. Abordagens agressivas, intimidação, confisco de pertences sem registro. Enquanto ouvia ao longe as vozes dos oficiais do Ministério da Defesa, Rodrigo transferiu os arquivos para um pendrive. O delegado hesitou por um momento, lembrando-se do irmão que 6 meses antes havia passado 3 dias detido após uma blitz semelhante, perdendo o emprego por não comparecer ao trabalho. Um nome aparecia com frequência nos documentos: vereador Ronaldo Pires, autor da Lei das Blitz Seguras e presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. Curiosamente, o político havia visitado a delegacia pelo menos 15 vezes nos últimos meses, sempre após operações polêmicas. Rodrigo encontrou ainda um memorando interno onde Pires solicitava a intensificação das abordagens em áreas específicas, exatamente aquelas onde meses depois imóveis foram adquiridos por empresas ligadas ao próprio vereador. O delegado guardou o dispositivo no bolso e fechou as janelas do sistema. Pela porta de vidro, viu o capitão Mendes gesticulando nervosamente enquanto tentava explicar algo aos oficiais federais. A expressão no rosto do homem era de puro desespero, o mesmo desespero que Rodrigo vira nos olhos de tantas vítimas injustamente detidas. Ele respirou fundo. As provas que acabara de coletar poderiam desmontar não apenas uma operação abusiva, mas todo um sistema de opressão institucionalizada. Agora precisava decidir como usá-las sem colocar a própria carreira e talvez a própria vida em risco. Na Câmara Municipal de São Paulo, o burburinho era incessante. Ronaldo Pires caminhava pelos corredores com o celular grudado ao ouvido, gesticulando nervosamente enquanto tentava controlar estrago. O vereador, principal arquiteto da Lei das Blitz Seguras, sabia que sua reputação estava por um fio. 3 assessores o seguiam de perto, anotando freneticamente suas ordens. "Não me interessa como, mas quero aqueles 2 limpos até amanhã", vociferou Pires, referindo-se ao capitão Mendes e ao sargento Queiroz. "E descubram quem é essa tal general. Deve ter alguma coisa errada com a documentação dela." Em seu gabinete, o vereador recebeu 2 delegados e um comandante da Guarda Civil. A porta foi trancada, as persianas fechadas. A reunião durou 2 horas e ninguém sorria ao sair. Pires permaneceu sentado, encarando a parede onde pendiam suas condecorações por serviços à segurança pública. Enquanto isso, a quilômetros dali, o salão principal da Igreja Batista do Jardim Independência fervilhava com vozes indignadas. Mais de 70 pessoas se apertavam no espaço, comerciantes com seus aventais ainda vestidos, professores saídos diretamente das escolas, motoristas de aplicativo, donas de pequenos mercados, líderes comunitários. "Meu filho foi detido 3 vezes no mesmo mês", exclamou uma senhora de cabelos grisalhos, segurando um terço entre os dedos. "E sempre pelos mesmos guardas, sempre com a mesma desculpa." Pastor Gomes, respeitado na comunidade por seu trabalho com jovens, tentava organizar as falas. No quadro branco, uma jovem registrava os relatos, datas, locais, nomes de oficiais envolvidos. Os padrões eram claros. As blitzes se concentravam em horários de maior movimento comercial.
e quase sempre resultavam em apreensões de veículos que só eram liberados mediante taxas questionáveis. O que aconteceu com a general é apenas a ponta do iceberg, afirmou Dona Marlene, proprietária da farmácia da esquina. Mas desta vez eles mexeram com a pessoa errada. Um advogado voluntário explicou que precisavam de provas concretas. 3 comerciantes se adiantaram, oferecendo as gravações de suas câmeras de segurança. Um motorista de ônibus trouxe o registro de ocorrências na linha que cortava o bairro. Temos que agir rápido, alertou o pastor. O vereador Pires já deve estar movendo suas peças. Ao final da reunião, formaram um comitê de 5 pessoas para centralizar informações e estabeleceram um canal seguro de comunicação via aplicativo de mensagens. Combinaram nova reunião para o dia seguinte, desta vez com representantes de outros bairros afetados. Enquanto a comunidade se organizava, na Câmara Municipal, Pires recebia uma ligação que o fez empalidecer. O Ministério da Defesa havia solicitado acesso a todos os documentos relacionados à lei das Blitz. A blindagem que ele tentava construir começava a mostrar suas primeiras rachaduras. Com as mãos trêmulas, Aline Parque segurava o celular como se carregasse uma bomba. As imagens que havia capturado mostravam muito mais do que uma simples abordagem policial. Escondida na casa de sua tia, em Vila Prudente, a estudante de jornalismo não conseguia dormir direito desde a noite da Blitz. Eles vão me encontrar, pensou, recordando o olhar ameaçador do guarda Paulo Dornelles, quando percebeu que ela poderia estar filmando. No vídeo, o capitão Mauro Mendes aparecia nitidamente ordenando: recolham todos os celulares, não quero ninguém filmando aqui. Após 3 dias de angústia, Aline decidiu procurar o pastor Emanuel da Igreja Batista do Jardim Independência. O religioso, conhecido por seu trabalho com direitos humanos na periferia, ouviu atentamente enquanto assistia às imagens no pequeno dispositivo. Você fez o certo, filha, disse ele, colocando a mão no ombro da jovem. Mas isso não pode ficar apenas conosco. Com autorização de Aline, o pastor enviou o vídeo para 3 contatos de confiança. Uma advogada do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, um jornalista independente e uma deputada estadual conhecida por denunciar abusos policiais. Em menos de 12 horas, as imagens já circulavam em grupos fechados de mensagens. O momento mais impactante do registro mostrava a general Verônica sendo arrancada do sedã prata com violência desproporcional, enquanto questionava educadamente o motivo da abordagem. A cena em que o capitão zombava de suas credenciais militares, jogando-as no chão, provocou indignação imediata. É uma prova irrefutável, declarou a promotora Cláudia Menezes em entrevista coletiva, após o vídeo chegar ao Ministério Público Estadual. Estamos abrindo investigação imediata sobre conduta discriminatória e abuso de autoridade. Nas redes sociais, o vídeo atingiu mais de 2 milhões de visualizações em apenas um dia. Hashtags como Respeito à General e Blitz racistas dominaram os trending topics nacionais. Veículos de comunicação de todo o país repercutiam o caso, enquanto especialistas em segurança pública apontavam para o padrão sistemático de discriminação. Na Câmara Municipal, o vereador Ronaldo Pires tentava desesperadamente controlar os danos, convocando uma reunião de emergência com assessores. Precisamos desqualificar esse vídeo e essa menina, ordenou, sem perceber que sua própria secretária gravava a conversa. Enquanto isso, Aline recebia mensagens de apoio de desconhecidos, mas também ameaças veladas. O pastor organizou um esquema de proteção comunitária, com moradores se revezando para acompanhá-la até a faculdade. Nunca imaginei que meu celular pudesse mudar tantas coisas, confessou ela para uma amiga, observando pela janela os carros de reportagem que agora circulavam pelo bairro. Tenho medo, mas não me arrependo. Rodrigo Ribeiro observava a fotografia emoldurada sobre sua mesa enquanto digitava o relatório confidencial. Nela, seu irmão mais novo sorria, sem imaginar que 3 semanas depois seria humilhado em uma blitz idêntica à que vitimou a general Verônica. A diferença? Seu irmão não tinha um transmissor militar ou patente para protegê-lo. Você está certo disso? Perguntou a delegada Márcia da Corregedoria, que aguardava no canto da sala. O delegado assistente assentiu,
inserindo o pendrive no computador. Suas mãos tremiam levemente. Não era apenas um ato de coragem profissional. Era pessoal. Há 6 meses, seu irmão havia sido abordado, agredido e detido por desacato quando questionou o motivo da abordagem. O caso foi arquivado sem investigação. Aqui estão todos os registros de blitz dos últimos 18 meses, explicou Rodrigo, abrindo pastas digitais organizadas por data. Perceba como a frequência triplica nos bairros periféricos após a aprovação da lei do vereador Ronaldo. A delegada aproximou-se, ajustando os óculos enquanto analisava os gráficos. Os dados mostravam um padrão inquestionável. As abordagens em bairros como Jardim Independência e Sapopemba haviam aumentado exponencialmente, enquanto áreas nobres permaneciam praticamente intocadas. E isso não é tudo, continuou ex-oficial dos Fuzileiros Navais, abrindo outro arquivo. Encontrei e-mails trocados entre o capitão Mendes e o gabinete de Pires. Eles discutem áreas prioritárias que coincidem exatamente com terrenos que o vereador adquiriu nos últimos 2 anos. Na tela, documentos internos mostravam investigações preliminares que foram misteriosamente interrompidas. Em um deles, o nome do vereador aparecia sublinhado com a observação: encerrar por determinação superior. Meu irmão perdeu o emprego depois da detenção. Ficou com antecedentes criminais por algo que não fez, revelou Rodrigo, sua voz firme apesar da emoção contida. Quantos outros tiveram suas vidas destruídas por esse esquema? A delegada da corregedoria copiou os arquivos para seu dispositivo oficial, registrando formalmente a entrega do material. Isso vai muito além de abuso de autoridade, ela comentou. Estamos falando de corrupção sistêmica. Rodrigo fechou o computador, consciente do risco que corria. Sabia que ao entregar aquelas provas, tornava-se alvo. Mas a imagem de seu irmão, somada à dignidade inabalável da general Verônica durante sua detenção injusta, dava-lhe a certeza de estar fazendo certo. O capitão Mendes e o sargento Queiroz são apenas a ponta visível, concluiu. Esta operação tem raízes profundas na Câmara Municipal. Quando a delegada saiu, Rodrigo observou pela janela o movimento da rua. Em algum lugar da cidade, o vereador Ronaldo Pires ainda acreditava estar protegido. Isso estava prestes a mudar. A repercussão do vídeo de Aline Parque se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 48 horas, as imagens da general Verônica Cardoso sendo algemada alcançaram mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais. A pressão pública foi imediata e avassaladora. O Ministério da Justiça, em pronunciamento oficial, determinou intervenção federal temporária nas operações de blitz da capital paulista. Não podemos tolerar abusos sistemáticos contra cidadãos, especialmente quando motivados por discriminação, declarou o ministro em coletiva transmitida nacionalmente. Na Prefeitura de São Paulo, o clima era de crise. Acuado por manifestações em frente ao edifício da administração municipal, o prefeito convocou uma entrevista extraordinária. Com semblante grave, anunciou a suspensão imediata da polêmica Lei das Blitz Seguras, projeto de autoria do vereador Ronaldo Pires. Até que se apurem todas as denúncias, determino a revisão completa dos protocolos de abordagem, afirmou o gestor municipal, visivelmente constrangido diante das câmeras. Enquanto isso, o sargento Éder Queiroz e o capitão Mauro Mendes receberam notificações oficiais de afastamento. Ambos foram proibidos de acessar as dependências da Guarda Civil Metropolitana e tiveram seus distintivos e armas recolhidos. A notícia correu pelos corredores da corporação, dividindo opiniões e gerando comoção entre os colegas. Nos bastidores, Mendes agia com desespero. Em uma sala reservada do Sindicato dos Guardas Civis, ele reuniu 3 oficiais de sua confiança. Precisamos nos antecipar. Aqueles relatórios de ocorrência da Zona Leste, vocês sabem quais. Eles não podem chegar à corregedoria, sussurrou o capitão, passando a mão nervosamente pelo cabelo grisalho. Queiroz, por sua vez, tentava contato com o gabinete do vereador Pires. Suas mensagens ficavam sem resposta. O político, que antes se gabava da proximidade com a Guarda Civil, agora evitava qualquer associação com os oficiais envolvidos no escândalo.
Na 57ª delegacia, o delegado assistente Rodrigo Ribeiro observava lentamente o desenrolar dos acontecimentos. Com acesso privilegiado ao sistema, ele monitorava tentativas suspeitas de alteração em registros digitais. Sua experiência como ex-fuzileiro naval lhe dava a frieza necessária para documentar cada movimento irregular. A general Verônica Cardoso, já em liberdade, participava de reuniões no Ministério da Defesa. Sua postura serena contrastava com a gravidade da situação. Enquanto apresentava seu relatório detalhado, o celular da oficial não parava de receber notificações. Eram mensagens de apoio de moradores da Zona Leste, agradecendo sua coragem. O cerco se fechava. Para os oficiais envolvidos, cada hora que passava diminuía suas chances de escapar ilesos. Para a comunidade que há tanto tempo sofria com as abordagens discriminatórias, finalmente surgia um vislumbre de justiça. As ruas do Jardim Independência e Sapopemba respiravam um ar diferente. Sem as constantes blitz que marcavam o cotidiano dos moradores, uma tranquilidade quase esquecida pairava sobre os bairros da Zona Leste de São Paulo. Crianças que antes eram recolhidas para dentro de casa ao primeiro sinal das viaturas, agora brincavam livremente na Praça Central, até o anoitecer. Suas risadas preenchendo o espaço antes dominado por sirenes e ordens ríspidas. No mercadinho do Seu Antônio, na esquina da principal avenida de Sapopemba, o movimento crescia visivelmente. Moradores que evitavam sair após as 18 horas agora faziam compras tranquilamente, conversando nas calçadas sem o constante olhar para trás. É como se tivéssemos recuperado nosso bairro, comentou uma senhora enquanto escolhia frutas frescas, sem o receio de ser abordada no caminho de volta para casa. Nos estabelecimentos locais, os comerciantes notavam a diferença. O bar da Dona Maria, que costumava fechar cedo por medo das abordagens policiais, agora mantinha as portas abertas até mais tarde. Famílias inteiras ocupavam as mesas de plástico na calçada, compartilhando momentos que antes seriam impensáveis naquele horário. Verônica Cardoso observava essas mudanças com satisfação contida durante uma visita discreta ao bairro. A general caminhava pelas ruas sem uniforme, notando como os espaços públicos voltavam a cumprir sua função social. Crianças jogavam bola na quadra da escola municipal até quase 9 da noite, algo impensável semanas antes, quando a presença das viaturas do capitão Mendes e do sargento Queiroz era constante. Porém, sob a superfície da aparente normalidade, persistia um receio silencioso. Nas conversas de esquina, moradores ainda baixavam a voz ao mencionar a polícia. Alguns olhavam por cima do ombro antes de comentar sobre o afastamento dos oficiais. Eles têm amigos, sabem onde moramos, sussurrou um jovem entregador para Verônica, sem saber que falava com a responsável pela intervenção. No centro comunitário do Jardim Independência, Aline Parque organizava uma reunião com líderes locais. A estudante de jornalismo havia se tornado uma referência após a divulgação do vídeo, mas também sentiu o peso da exposição. Conquistamos um respiro, não o fim da luta, explicou aos presentes enquanto distribuía panfletos sobre direitos durante abordagens policiais. Rodrigo Ribeiro, em visita não oficial ao bairro, percebeu que a sensação de liberdade era tão celebrada quanto frágil. O delegado assistente notou olhares desconfiados quando se identificava, cicatrizes de uma relação rompida entre comunidade e autoridades que levaria tempo para sarar completamente. A ausência das blitz havia criado um vazio, não de segurança, como alardeavam os defensores de Ronaldo Pires na Câmara Municipal, mas de opressão sistemática. Um vazio que aos poucos era preenchido pela vida que sempre deveria ter existido ali. O exemplo de Aline Parque reverberou pela Zona Leste como uma onda silenciosa de coragem. 3 dias após a viralização do vídeo, moradores começaram a surgir nas associações de bairro com seus próprios registros. Uma senhora de Sapopemba trouxe um áudio gravado em seu celular onde o sargento Éder Queiroz exigia uma colaboração para liberar seu filho de uma abordagem.
Um motorista de aplicativo apresentou filmagens da câmera interna do seu veículo, mostrando o capitão Mauro Mendes selecionando apenas jovens negros para a revista completa enquanto dispensava rapidamente passageiros brancos. É como se tivéssemos aberto as comportas, comentou Rodrigo Ribeiro ao receber uma caixa com mais de 30 depoimentos escritos. O delegado assistente, trabalhando até tarde na delegacia, organizava metodicamente cada evidência. Sua mesa, antes vazia, agora transbordava com relatos de extorsão, intimidação e discriminação sistemática. A Promotoria de Direitos Humanos, em parceria com a Defensoria Pública, montou um grupo especial de trabalho no salão paroquial da Igreja Batista. Advogados voluntários catalogavam os casos, enquanto defensores públicos identificavam processos que poderiam ser anulados. Uma jovem advogada descobriu um padrão alarmante. Mais de 80% das abordagens resultavam em acusações contra pessoas negras e pardas, mesmo em bairros de população majoritariamente branca. Verônica Cardoso visitou o mutirão discretamente numa quinta-feira. A general, ainda em roupas civis, conversou com cada voluntário e testemunha. O que vocês estão fazendo aqui não é apenas justiça individual, é reconstrução institucional, afirmou ela, enquanto examinava os documentos organizados em pilhas por gravidade e região. Na semana seguinte, o juiz da Vara Criminal da Zona Leste anulou 27 processos baseados exclusivamente em depoimentos dos oficiais afastados. Um jovem que passara 3 meses detido por desacato e resistência foi libertado quando o vídeo de um comerciante mostrou que ele apenas questionara o motivo da abordagem. O vereador Ronaldo Pires tentou desqualificar as provas em entrevista coletiva, chamando-as de montagens feitas por militantes. Sua declaração, porém, foi recebida com indignação quando famílias inteiras apareceram com registros de pagamentos feitos para evitar detenções arbitrárias. Aline, agora protegida por um programa especial do Ministério da Justiça, continuava suas aulas de jornalismo, mas havia se tornado um símbolo silencioso. Sua coragem inspirou uma rede de vigilância cidadã que transformava smartphones em ferramentas de resistência. Como disse uma moradora do Jardim Independência, eles tinham as viaturas, mas nós temos a verdade. E, finalmente, a verdade está sendo ouvida. Com a investigação avançando rapidamente, o capitão Mauro Mendes encarou a realidade que tanto temia. Sentado em uma sala fria da corregedoria, o oficial folheava nervosamente o dossiê que detalhava suas infrações. Seu rosto, outrora confiante, agora exibia o desespero de quem via o castelo de cartas desmoronar. Posso fornecer nomes maiores, murmurou ele ao promotor, as mãos trêmulas segurando um copo d'água. Tenho registros de todas as orientações que recebemos, inclusive do gabinete do vereador Ronaldo Pires. Enquanto o capitão negociava sua delação premiada, o sargento Éder Queiroz seguia caminho diferente. Após sacar suas economias e vender o automóvel às pressas, o sargento comprou uma passagem para o Paraguai. Com um boné puxado sobre os olhos e uma mochila contendo R$50 mil, ele tentava passar despercebido no saguão do aeroporto de Congonhas. Senhor Queiroz, chamou uma voz firme, quando ele se aproximava do portão de embarque. 2 agentes da Polícia Federal bloqueavam sua passagem. O senhor está detido por tentativa de evasão durante investigação em curso. As algemas que tantas vezes ele havia colocado em outros, agora apertavam seus próprios pulsos. A ironia não passou despercebida pelos passageiros que filmavam discretamente a cena com seus smartphones. Na mesma tarde, a Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana convocou uma entrevista coletiva. A corregedora-chefe, uma mulher de expressão severa, anunciou a abertura de investigação sobre um esquema sistemático de propinas e cotas de abordagens. Temos evidências de que existiam metas mensais de abordagens em determinados bairros, explicou ela aos jornalistas presentes, e indícios de que multas e apreensões geravam bonificações extraoficiais para os agentes envolvidos. E os corredores da delegacia onde tudo começou. Rodrigo Ribeiro observava o noticiário em seu computador.
O delegado assistente permitiu-se um breve sorriso. Seu irmão, injustamente detido meses antes, talvez finalmente veria a justiça. Em seu escritório no Ministério da Defesa, a general Verônica Cardoso recebia atualizações em tempo real. A mulher que havia sido humilhada e algemada agora acompanhava com serena satisfação o desmantelamento de um sistema corrupto que prejudicava milhares de cidadãos. Não é sobre vingança, comentou ela com seu assessor. É sobre responsabilidade. Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo da prisão de Queiroz viralizava, acompanhado da hashtag Algemadas de Volta. A justiça, que por tanto tempo pareceu cega para alguns, finalmente mostrava que podia enxergar. O repórter investigativo Carlos Monteiro, do jornal Folha de São Paulo, recebeu uma dica anônima que mudaria o rumo das investigações. Após semanas de apuração, sua equipe descobriu que Ronaldo Pires havia adquirido 17 imóveis em áreas estratégicas da Zona Leste nos últimos 3 anos, todos por valores muito abaixo do mercado. As propriedades foram compradas exatamente nos períodos em que as blitz se intensificaram nesses bairros, explicou Carlos em sua reportagem de capa. O vereador utilizava uma rede de laranjas e empresas de fachada para mascarar as transações, mas os jornalistas conseguiram rastrear o caminho do dinheiro. Os documentos mostravam que, após a desvalorização causada pela insegurança e abordagens constantes, Pires adquiria casas e pequenos comércios por valores irrisórios. Meses depois, quando a prefeitura anunciava projetos de requalificação urbana, muitos propostos pelo próprio vereador, os imóveis eram revendidos com lucros que chegavam a 200%. Verônica Cardoso não escondeu sua indignação ao ser entrevistada sobre o esquema. Não era apenas racismo institucional, era um projeto econômico perverso, afirmou a general, cujos olhos refletiam uma mistura de raiva e determinação. Ela imediatamente encaminhou toda a documentação ao Ministério Público Federal. No dia seguinte, moradores de Sapopemba reconheceram nas fotos da reportagem o pequeno mercado que pertencia à família Santos, forçada a vender após sucessivas abordagens afastarem os clientes. O estabelecimento agora abrigava uma farmácia de rede nacional, vendida por uma das empresas de Ronaldo por quase R$1 milhão. O escândalo ganhou proporções nacionais quando a deputada federal Mariana Alves apresentou as provas no plenário da Câmara. Este caso expõe como a segurança pública pode ser manipulada para servir a interesses imobiliários, declarou, enquanto exibia gráficos correlacionando o aumento de blitz e a queda no valor dos imóveis. Nas redes sociais, a hashtag Pires Cadeia se tornou tendência. Manifestantes ocuparam a frente da Câmara Municipal de São Paulo, enquanto outros grupos realizavam protestos em frente às propriedades identificadas como parte do esquema. Rodrigo Ribeiro, trabalhando incansavelmente, conseguiu localizar antigos funcionários do gabinete do vereador dispostos a testemunhar. Um deles confirmou ter ouvido Pires orientando o capitão Mendes sobre quais ruas deveriam receber atenção especial das viaturas. Encurralado pelas evidências, o vereador convocou uma coletiva de imprensa para se defender, mas cancelou minutos antes, quando o Tribunal de Justiça autorizou mandados de busca e apreensão em seus endereços. O império de impunidade começava a ruir, tijolo por tijolo. Apesar dos avanços nas investigações, o medo ainda pairava sobre a zona leste de São Paulo. Nas ruas de Sapopemba e Jardim Independência, muitos moradores desviavam o olhar quando o assunto era testemunhar contra os policiais. A sombra das represálias era real. Todos conheciam alguém que havia sofrido visitas noturnas após denunciar abusos. Verônica Cardoso percebeu que precisava de uma estratégia diferente. Utilizando sua influência no Ministério da Defesa, a general conseguiu estabelecer um programa federal de proteção a testemunhas específico para casos de violência policial. Não podemos pedir que as pessoas arrisquem tudo sem garantias, explicou ela durante uma reunião tensa com promotores. A Igreja Batista do Jardim Independência
tornou-se um dos principais pontos de encontro. Ali, protegidos por paredes que inspiravam confiança, dezenas de moradores começaram a compartilhar suas histórias. Verônica ouvia cada relato com a mesma atenção que dedicava a briefings militares. Em uma dessas reuniões, uma senhora de 70 anos descreveu como seu neto havia sido humilhado em uma blitz comandada por Éder Queiroz. Rodrigo Ribeiro também participava desses encontros, trazendo documentos que comprovavam o padrão sistemático de abusos. O delegado assistente havia montado um mapa detalhado das operações, revelando que 90% das abordagens agressivas ocorriam em bairros predominantemente negros. Ainda não confio totalmente, confessou Aline Park durante um encontro na Associação de Moradores de Vila Prudente. A estudante, que havia arriscado muito ao gravar o vídeo, ainda olhava por cima do ombro ao caminhar pelas ruas. Mas se não fizermos nada agora, quando faremos? A reconstrução da confiança era um processo lento. Verônica sabia disso melhor que ninguém. Em cada reunião, ela deixava claro: não estou aqui prometendo um mundo perfeito. Estou oferecendo ferramentas para vocês lutarem com mais segurança. Gradualmente, o número de depoimentos aumentou. Uma rede de proteção comunitária se formou, com advogados voluntários e canais diretos com a corregedoria. Quando um policial tentou intimidar uma testemunha no Jardim Independência, 3 viaturas federais apareceram em minutos. O vereador Ronaldo Pires observava esse movimento com crescente preocupação. Seus aliados na Guarda Civil Metropolitana relatavam que o caso da General estava desmoronando todo um sistema de controle territorial. A confiança ainda era frágil, como cristal recém-formado, mas pela primeira vez em décadas, os moradores da Zona Leste começavam a acreditar que suas vozes poderiam, de fato, provocar mudanças reais. 6 meses após a fatídica noite em Campo Belo, o caso de Verônica Cardoso havia se transformado em símbolo nacional de resistência contra abusos policiais. Na sala de audiências da Assembleia Legislativa de São Paulo, um silêncio respeitoso pairava enquanto a general se dirigia ao microfone. Vestida com seu uniforme completo de gala, as insígnias do Corpo de Fuzileiros Navais reluzindo sob as luzes, ela representava não apenas as Forças Armadas, mas todos que já haviam sido silenciados. O que enfrentei naquela noite não foi exceção, mas regra para muitos brasileiros, declarou Verônica com voz firme. A oficial relatou cada detalhe da abordagem, desde as algemas apertadas até as piadas racistas dentro da viatura. Parlamentares e jornalistas tomavam notas enquanto ela descrevia o sistema de cotas de abordagem que havia descoberto. Na primeira fila, Rodrigo Ribeiro acompanhava atentamente. O delegado assistente havia se tornado peça fundamental na investigação, fornecendo documentos que comprovavam o padrão discriminatório nas blitz. Graças ao seu trabalho meticuloso, 342 processos já haviam sido anulados pelo Tribunal de Justiça. Não buscamos vingança, mas justiça e reforma, explicou a general enquanto apresentava dados sobre o impacto das abordagens discriminatórias nas comunidades periféricas. Ao seu lado, uma tela exibia gráficos comparativos entre bairros nobres e periféricos, evidenciando a disparidade gritante nas abordagens. O Ministério da Justiça, pressionado pela opinião pública e pelo vídeo gravado por Aline Park, havia implementado o Programa Nacional de Revisão de Abordagens Policiais. A medida mais celebrada era a presença obrigatória de defensores públicos em todas as blitz, garantindo que direitos básicos fossem respeitados. Na comunidade do Jardim Independência, moradores se reuniam no salão da igreja local para assistir à transmissão ao vivo. Aline, agora reconhecida como a jovem que desafiou o sistema, sorria discretamente. Seu ato de coragem havia inspirado dezenas de outras testemunhas a compartilharem suas próprias experiências. Esta é apenas uma vitória parcial, alertou Verônica ao final de seu depoimento. O verdadeiro desafio será reconstruir a confiança entre comunidades e instituições de segurança. Enquanto isso, nos corredores do Fórum Criminal, o ex-capitão Mendes aguardava julgamento, abandonado pelos antigos aliados políticos. O vereador Pires enfrentava uma CPI sobre seu envolvimento em especulação imobiliária nas áreas afetadas pelas blitz.
Ao deixar a Assembleia, Verônica foi recebida por um grupo de crianças de escolas públicas da Zona Leste. Uma menina lhe entregou um desenho, uma mulher de uniforme, de pé, enquanto as algemas jaziam quebradas no chão. A mensagem era clara: o medo começava a dar lugar à esperança. Após 6 meses de intensas negociações e pressão popular, o Congresso Nacional aprovou por ampla maioria a Lei do Enforcement Justo. A legislação, considerada um marco histórico na reforma das práticas policiais brasileiras, proíbe expressamente o estabelecimento de cotas de abordagens e exige transparência total em todas as operações de blitz no território nacional. Durante a votação histórica, parlamentares de diversos partidos citaram o caso de Verônica Cardoso como catalisador da mudança. O que aconteceu com a General Cardoso poderia ter sido apenas mais um caso abafado, mas transformou-se em um ponto de virada para a nossa democracia, declarou a relatora do projeto, visivelmente emocionada ao mencionar como uma única noite em Campo Belo expôs décadas de práticas discriminatórias. A nova lei estabelece a obrigatoriedade de câmeras corporais com transmissão em tempo real e a presença de ouvidores independentes em operações de grande porte. Além disso, cria um banco de dados nacional para monitorar padrões de abordagem, permitindo identificar rapidamente desvios estatísticos que possam indicar discriminação racial ou social. Em seu gabinete no Ministério da Defesa, Verônica recebeu a notícia com serenidade característica. A general, que havia testemunhado no Senado semanas antes, limitou-se a dizer que instituições funcionam quando pessoas corajosas as fazem funcionar. Ela dedicou a vitória às comunidades da Zona Leste de São Paulo, que por anos sofreram com abordagens abusivas. A imprensa nacional destacou o papel fundamental de Aline Park, cuja gravação tornou-se símbolo da resistência civil. A estudante de jornalismo, agora contratada por um grande portal de notícias, declarou que seu ato não foi heroísmo, mas o mínimo que qualquer cidadão deveria fazer diante da injustiça. Jornais também ressaltaram a coragem de Rodrigo Ribeiro, que arriscou sua carreira ao compartilhar documentos sigilosos com a Corregedoria. Enquanto isso, o ex-vereador Ronaldo Pires aguarda julgamento por corrupção passiva e formação de quadrilha. Seu esquema imobiliário, que lucrava com a desvalorização forçada de bairros periféricos, resultou no bloqueio de mais de 12 milhões de reais em bens. Na Câmara Municipal de São Paulo, uma moção de aplausos homenageou Verônica, Aline e Rodrigo como guardiões da cidadania. O documento, aprovado por unanimidade, destaca que a verdadeira segurança pública só existe quando respeita a dignidade de todos os cidadãos, independentemente de cor, classe social ou endereço. A lei entrará em vigor em 60 dias. Tempo considerado necessário para que corporações policiais de todo o país adaptem seus protocolos e treinem seus efetivos para a nova realidade. A Avenida Cangaíba, outrora palco de longas filas de veículos parados e motoristas apreensivos, agora fluía com uma liberdade quase palpável. Um menino de cerca de 10 anos pedalava sua bicicleta vermelha pelo asfalto, cruzando a via sem aquele olhar característico de quem teme uma abordagem repentina. Seu sorriso despreocupado refletia a nova realidade da Zona Leste de São Paulo. Dona Margarida, comerciante local há mais de 20 anos, observava a cena da porta de seu pequeno mercado. Antes, depois das 7 da noite, ninguém queria sair de casa. Agora olha só isso, comentou com uma cliente, enquanto apontava para as famílias que passeavam tranquilamente pelas calçadas. No espaço que antes servia como ponto fixo das blitz comandadas por Mauro Mendes e Éder Queiroz, agora se erguiam tendas brancas. A Associação de Moradores do Jardim Independência, em parceria com a Defensoria Pública, havia organizado uma clínica gratuita para a revisão de antecedentes criminais. Dezenas de pessoas formavam uma fila ordenada, mas desta vez por escolha própria. Aline Park, agora reconhecida em toda a comunidade, ajudava a organizar os atendimentos. A estudante de jornalismo havia transformado seu trabalho de conclusão de curso em um documentário sobre a resistência dos moradores.
Muita gente aqui carrega marcas injustas no nome por causa daquelas abordagens, explicava ela a um grupo de voluntários. Rodrigo Ribeiro chegou discretamente ao local. O delegado assistente trazia pastas com documentos que poderiam ajudar no processo de revisão. Cumprimentou alguns conhecidos com um aceno de cabeça e se dirigiu à mesa central. Conseguimos mais 50 processos aprovados para anulação, informou ele à coordenadora do evento. O juiz da vara criminal reconheceu o padrão discriminatório nas abordagens. Uma senhora de idade avançada se aproximou timidamente de Rodrigo. "O senhor pode me ajudar? Meu nepo foi detido ano passado numa dessas blitz. Ele perdeu o emprego por causa da ficha suja." Enquanto o ex-fuzileiro naval atendia a senhora, crianças brincavam ao redor das tendas. Um grafite recém-pintado no muro próximo mostrava uma pomba branca quebrando algemas. Abaixo, em letras coloridas, lia-se: "Onde havia medo, plantamos justiça." O sol começava a se pôr quando um grupo de jovens músicos montou seus instrumentos na pequena praça. As primeiras notas de samba ecoaram pelo espaço que, meses antes, só conhecia o som de sirenes e ordens ríspidas. Uma comunidade renascia, transformando cicatrizes em memória e resistência em celebração. A luz da manhã invadia o auditório da Academia Militar das Agulhas Negras quando Verônica Cardoso ajustou o microfone. Diante dela, 200 jovens cadetes a observavam com uma mistura de admiração e curiosidade. A general, agora reconhecida nacionalmente, havia sido convidada para ministrar uma palestra especial sobre ética nas abordagens policiais. "A verdade não respeita patente e justiça não é poesia. Precisa funcionar", declarou ela com a mesma serenidade que mantivera naquela noite em Campo Belo. "O uniforme que vestimos não nos coloca acima da lei, mas nos impõe responsabilidade ainda maior." Os cadetes tomavam notas enquanto Verônica compartilhava sua experiência. Ela falava sem rancor, mas com firmeza, descrevendo como um simples abuso de autoridade desencadeou uma transformação nacional nas políticas de segurança pública. Mencionou Rodrigo, o delegado assistente, cuja coragem havia sido fundamental para expor as irregularidades, e Aline, a jovem estudante que arriscara sua segurança para documentar a injustiça. "Vocês serão testados não nos momentos de glória, mas nos instantes de escolha silenciosa", continuou a oficial. "Quando ninguém estiver olhando, quando a câmera estiver desligada, quando o poder parecer absoluto, é aí que se revela o verdadeiro caráter." Ao final da palestra, um cadete levantou a mão. "General, a senhora se arrepende de ter enfrentado aquela situação sozinha?" Verônica sorriu. "Nunca estamos realmente sozinhos quando lutamos pelo que é certo. Cada pessoa que decide fazer a coisa certa fortalece os outros." Após os aplausos, o comandante da academia entregou-lhe um envelope. Dentro, uma carta assinada por dezenas de moradores da Zona Leste de São Paulo. Eram assinaturas de comerciantes, estudantes, trabalhadores, pessoas comuns cujas vidas haviam mudado desde que as blitz abusivas foram reformuladas. A general guardou cuidadosamente o documento no bolso do uniforme. Aquele papel simples valia mais que todas as medalhas que já recebera. Representava não apenas o reconhecimento de sua luta, mas a prova de que a mudança institucional era possível. No caminho de volta, dirigindo seu veículo pela estrada que ligava Resende ao Rio de Janeiro, Verônica refletia. O cansaço dos últimos meses pesava em seus ombros, mas havia algo mais forte: a certeza de que seu trabalho continuaria através daqueles jovens oficiais. Seu telefone tocou. Era Rodrigo informando que o ex-vereador Ronaldo Pires havia sido finalmente condenado. Mais uma vitória. Ao cruzar uma blitz na rodovia, Verônica observou os policiais trabalhando com defensores públicos ao lado, conforme determinava a nova legislação. Ela diminuiu a velocidade, apresentou seus documentos e foi tratada com o mesmo respeito que qualquer outro cidadão merecia. A luta não havia terminado, mas um novo capítulo estava sendo escrito, e para a general isso era suficiente por enquanto.